Doutora Cristina, hoje nós vamos continuar com a classificação do tratamento hidrofluidoterápico. É a aula 99 e a 100. Nós temos hoje 26 perguntas. Podemos iniciar, doutora? Podemos sim. Eu vou pedir a Lia para fazer as duas perguntas dela, por favor, Lia. Tá bom. Boa noite a todos, boa noite, doutora Bom, Cristina. Doutora Cristina, além dos estudos e de praticar bons pensamentos, reforma íntima, há mais alguma orientação que a senhora possa estar nos passando, nos orientando para ingressar nos trabalhos dos hospitais, do Hospital de Goiás, por exemplo? olha, é fundamental que os médios eles orem e vigiem. Há coisas que eu oriento, sabe? Eu não dou afastamento, não. Eu oriento porque são coisas que dá para a gente contornar, mas quando eu vejo médios expondo, se expondo e querendo atingir o projeto, aí não. Aí eu não posso, de forma nenhuma, manter aqueles médios no trabalho. Porque eu sei que eles não vieram para contribuir, eles vieram para destruir. Então, os médios, eles têm que entender da responsabilidade deles, tá entendendo? Ninguém pode ouvir algo aqui ou ali e tomar isso como verdade. Às vezes, quando eu escuto uma coisa, eu pesquiso 6 meses para depois chamar o médico para conversar, para não cometer injustiça com ninguém, certo? Que eu vejo muitas vezes que é fácil a língua falar, mas não é fácil a língua provar. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente os médicos que têm suas responsabilidades para ser cumprida, entendeu? Então, eu acredito que todos me conhecem em todos os hospitais, entendeu? Mas quando eu vejo que chegou num ponto que eu vejo que vai prejudicar o projeto, aí eu tenho que repensar no que é que eu vou fazer, mas todos têm que entender os valores que todos têm, né? Então, dentro dessa avaliação, todos para mim têm valores, mas a vigilância é essencial para todos os meios. Entendi. Obrigada, doutora. Faz a segunda, Maria Amélia. Segunda, por favor. Doutora Cristina, assim, uma forte dor de cabeça enquanto você está num ambiente de muitas pessoas e ao ponto, assim, de você ter que se deslocar para fora daquele ambiente, isso seria uma filtragem de fluidos magnéticos negativos? Olha, tem ambiente que o sinal é o sintoma. Sendo o sinal o sintoma, é melhor a gente sair, dar um tempo lá fora, se recuperar e voltar. Porque o seu campo magnético ali começou a receber cargas magnéticas fortes ou eletromagnéticas. E se ficar ali, pode haver alteração de pressão arterial, tá entendendo? E muitas vezes o médico chega até a desmaiar. Então é melhor a gente se retirar, se recompor e voltar de novo, viu? Tá bom. Obrigada, doutora. Luiz Bernardo, a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, na aula 99, vimos sobre a lei de merecimento e as modificações internas que precisamos fazer para alcançar o desapego da matéria. O que mais a senhora poderia detalhar para que possamos desenvolver mais a compreensão sobre esse desapego das coisas materiais? Eu acho que tudo na vida é passageiro, né? Quando você dá muito valor a um jarro, ele se quebra. E você vai sofrer porque aquele jarro quebrou, né? Então a gente deve valorizar as coisas boas, mas a gente não deve se apegar a elas. Porque os fatores dos apegos é que levam a decepções, ao sofrimento. E eu vejo muitas vezes aqui pacientes apegados
a coisas tão inúteis que não têm significado nenhum. E ele está sofrendo por algo que muitas vezes está tirando o sono dele. E eu digo para ele: isso vale a pena? Isso não vale a pena. Eu acho que o respeito é fundamental, sim, mas o apego, para mim, já é doença. Entendi, doutora. Muito obrigada. Graziele, a sua pergunta, por favor. As duas. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Tô só abrindo aqui, só um minutinho. O sonâmbulo que retorna com marcas no corpo físico após sair com uma camada periférica, essa saída ocorre de forma inconsistente ou uma escolha deliberada, feita por ele enquanto espírito. Seria isso um resultado de uma falta de conhecimento sobre o mundo espiritual? Uma coisa e outra, porque o sonambulismo obsessivo, o espírito hipnotiza você e leva, né? Ele machuca, né? Já o sonambulismo natural, no caso, você vai porque quer. E muitas vezes você tem as consequências e os avisos do anjo de guarda. Então, quem é sonâmbulo tem que entender uma coisa, né? Tem que ser obediente ao anjo de guarda. Você não pode fazer o que você quer. E tem muito sonâmbulo que ele quer fazer o que quer, mas ele vai pagar um preço muito alto. Então, o sonambulismo obsessivo, ele é complicado, porque o sonambulismo obsessivo é aquele que você se levanta, entendeu? Sai andando por dentro de casa, abre a grade, não vê um carro e é atropelado. Então, isso eu considero um sonambulismo obsessivo. Isso não é uma coisa normal. Se fosse um sonâmbulo mesmo, ele abriria a grade, quando ele visse o carro, ele parava, porque o sonâmbulo, ele vê através dos órgãos espirituais, não é dos órgãos físicos, né? Então aí a gente considera um fator de alto risco. O sonambulismo obsessivo, ele não tem controle, né? Quem controla é o espírito. O natural, ele controla, ele sabe do risco, mas muitas vezes a curiosidade é muito grande e terminam se prejudicando. E a pessoa se lembra depois vamos supor assim, da crise de sonambulismo? Ela lembra do que aconteceu ou perde, fica no esquecimento? No sonambulismo obsessivo, no caso aí, ele muitas vezes não se lembra, né? E quando ele está todo machucado, o constrangimento é muito grande. Já o sonambulismo natural, ele lembra, ele está vendo tudo aquilo ali. Ele tem controle sobre a situação, é muito diferente. Já no sonambulismo provocado, que é aquele que eu faço aqui em alguns médios, né? Então eu provoco a crise sonambúlica, mas o domínio é meu, não é dele. Eu já faço isso para que aquilo não se transforme no obsessivo. Porque se transformar no obsessivo, esse espírito não terá vazão, porque o meu fluido está ali. Então eu induzi, como ele também induziu, né? Então, se eu induzir primeiro do que ele, vai ficar os meus registros na memória do médium. Certo, obrigada, doutora. Segunda pergunta é: sempre que a atuação do eletromagnetismo espiritual seja negativo ou positivo, essa ação será acompanhada por um espírito de hierarquia mais elevada para as leis divinas sejam respeitadas? É isso? Como, por exemplo, as forças da natureza atuando, um furacão, uma tempestade, um tsunami. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Se a carga eletromagnética negativa, os espíritos superiores, eles acompanham, mas a causa são vocês, que vai dar esse poder aos espíritos inferiores para provocar uma reação na natureza dentro do planeta. Se essa carga ela é positiva, só coisa boa vai acontecer ali. Não vai acontecer nada de ruim. Então, o eletropositivo está sob o poder dos espíritos superiores. Os negativos, existe duas participações, do encarnado e do desencarnado. Então, muitas vezes aqui, nessa região, quando não tinha campo magnético, estava havendo aqui já a formação de tornados, né? Com o campo magnético, os tornados desapareceram. Mas se esse hospital não tivesse aqui,
essa cidade seria devastada, né? Porque eu considero a cidade de Prazeres como a cidade do pecado, né? Hoje não é mais, né? Foram 30 anos de desobsessão nessa área aqui, mas isso aqui era a cidade do pecado. Então, tinha tudo para a natureza acabar com tudo nessa cidade, viu? Certo. Obrigada, doutora. Eu peço agora o Jean para fazer a pergunta dele e a Silvia a dela em seguida, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Jean. Conheci você aqui, conheci o Silvas aqui. Já estão fazendo, já está todo mundo aqui com saudade, tá vendo? Nem foram. Pois é, já estamos prevenindo a nossa ida de novo aí, tá? Doutora, não Silvio prepara o de emagreceu educação? quantos quilos, hein? Oi? Silvio emagreceu quantos quilos? Não? Mas eu engordei tudo de novo, doutora. Ela só aqui, ela atendeu 220 no domingo comigo, viu? Olha, o negócio estava sério. Eu olhava para ela com a carinha de cansada, embora se uma hora. Tem que terminar, mas graças a Deus terminou. 220 pacientes. Graças a Deus, Foi doutora. maravilhoso, doutora, maravilhoso. E venha mais Dou- estagiário para cá, né? Para gente trabalhar, né? É, É, verdade. todo mundo tem que fazer esse estágio. A gente tem outra visão para o estudo, outra visão de como é aí. É totalmente diferente depois que conhece. Com certeza. Tem muita gente na fila, viu, doutora? É, porque você vê aqui, ela teve sorte de pegar um dia com 220 diagnósticos diferentes, né? Quer dizer, 220 aqui tem de tudo, né? Tem de tudo que a gente estuda no estudo e os resultados também, graças a Deus, são muito positivos para esse paciente. Então, isso é que está fazendo com que o espiritismo no Nordeste ele faça uma diferença muito grande, porque é relato deles mesmos de como chegaram e como estão, né? Como essa questão da cura não depende do médium, mas depende da técnica, então em todo canto pode acontecer a mesma coisa, né? É bom. Maravilhoso. Tá. A pergunta. Doutora, não prepara o de educação para não dar trabalho aos cientistas espirituais no tratamento pós-morte? Como podemos falar disso com naturalidade na família, até para crianças, sem parecer descaso pela vida física? Olha, eu acho que as crianças daqui, elas são muito diferenciadas. Elas têm, assim, conhecimento da morte. As crianças daqui da evangelização, elas não temem a morte. Elas já pregam isso para a família, que a morte não existe. Então, eu acho que é outra base. A questão é a base da evangelização, que está sendo dado aqui. E a outra questão é, no caso, viu, é a convivência delas comigo. Então, elas sabem que eu sou desencarnada. Mas ela sabe que isso não faz medo, isso é um estado normal, né? Então eu atendo todas elas aqui, como o Silvia viu na quinta-feira. Então veja, então isso se torna uma coisa tão natural, a convivência nossa com eles. Isso é muito bom, porque eles vão crescendo e vendo que os espíritos bons querem a bondade, não querem a maldade deles, né? E tem mãe Timbaúba que é até engraçada, né? Que é Cecília. Cecília tem 5 anos de idade. Aí Cecília, quando adoece na segunda-feira, aí a mãe diz assim: Eu vou levar você para a UPA. Aí Cecília fala: Quero não, eu quero a doutora Cristina, chame ela. Eu não vou, não. Olha só, 5 anos. E a mãe diz assim: Cecília, o hospital está fechado. Ela fala: Tá, não. Eu só vou para ela, não vou para outra, não. Vê mesmo, 5 anos de idade, né? Nossa. Bom, obrigado, doutora. Doutora, o doutor Ricardo mencionou que o desencarnado espírita, que é vaidoso de seu conhecimento, questiona o amparo que está recebendo da equipe de resgate. Não reconhece a própria dificuldade, mesmo estando preso a um campo magnético. A senhora pode explicar que campo magnético é esse que prende esse recém-desencarnado? É o campo magnético que
ele criou na hora da morte, né? Às vezes a gente vai fazer o socorro para trazer e eles não querem, entendeu? Então acho que conhecimento sem humildade para mim não significa nada, né? Conhecimento e humildade caminham junto. E quando a gente vê também os internamentos que é feito aqui de alguns espíritas nas enfermarias, é interessante que eles dizem assim, olha, por que eu não posso trabalhar nesse hospital? Eu tenho conhecimento. Então, eu digo, olha, veja só, você não vai trabalhar nesse hospital porque aqui só trabalha uma equipe especializada e você está 90 dias desencarnado, você não tem muito fluido para dar aqui nessa região que é terrestre, você vai ter que ir para uma colônia, se aprimorar e quem sabe um dia você não trabalha dentro de um hospital, mas não esse da crosta terrestre, que esse está dentro da Terra. Então, se está dentro da Terra, a sua qualidade fluídica vai lhe adoecer. Então, eles não entendem isso. Eles acham que tem que ficar aqui. Só que é o que eu digo aos trabalhadores. Vê, seu Naelson não está trabalhando aqui. Então, por quê? Porque os espíritos que desencarnam, eles vão para o estado preparatório no mundo espiritual. Quem vem exercer os trabalhos aqui na Terra são os espíritos que têm despreendimento de tudo. Tá entendendo? Mas os que estão partindo, eles vão estudar para uma nova jornada. Então, o trabalho dele é executado em outra dimensão, não nessa dimensão que está aqui. Mas os espíritas não querem entender isso. Então, eles acham que eles sabem demais, eles acham que podem mexer nos aparelhos e não podem mexer, porque ele não tem treinamento nenhum para fazer isso, tá entendendo? Alguns médicos espíritas que desencarnam é outro problema, porque eles querem impor a medicina deles, só que a medicina deles no mundo espiritual não vai servir. Aqui é a medicina fluídica, né? A medicina da cura através dos fluidos. E eles pensam em medicação aqui, medicação ali, e a gente diz, olha, doutor, serviu muito para os corpos da Terra, mas para os perispíritos aqui, a medicação é outra. Posso fazer uma Obrigada. pergunta? Eu ia fazer um comentário. Eu posso só fazer o comentário antes da sua Pode. pergunta? Porque Claro, à tem a ver com vontade. a coisa. Doutora, aí o espírito desencarnou e ele tem consciência que ele desencarnou. Ele criou aquele campo que ele desencarnou, está tudo bem com ele, mas a família não permite que ele vá. Essa ligação com o espírito que acabou de desencarnar, a espiritualidade protege ele? Olha, vê só, não é o que a família quer, né? É o que a justiça divina determina. Os desencarnos por morte natural, quando o espírito sai do corpo, a equipe anestesia, coloca nas câmeras pós-morte e deixa lá por 90 dias na sonoterapia. Então, a família não é obstáculo para a gente, né? O obstáculo é quando o espírito, quando sai dos 90 dias, quer ir para dentro de casa. Aí o problema é mais sério, né? E esses Obrigada, 90 doutora. dias é para todos, doutora? É para todos eles, porque 90 dias é o estado de recuperação deles em termos de deformação que está ali, em termos de velhice do corpo físico. Então, isso tudinho vai desaparecendo. E quando a gente tira a medicação, a aparência já é outra, né? A aparência é mais jovial e com mais saúde perispiritual. Por isso que dá esse prazo de 90 dias. Entendi. Posso fazer Graziela, uma pergunta? A gente não sim, vai acordar vocês tudo feio, né? De jeito nenhum. A gente vai acordar ainda a gente bem. bonita, né? Ainda bem que a gente acorda bonita. Tem essa- Ah, já estava tudo bonito, viu? E se As olhando mais, né? vantagens de morrer. Ó, a gente está com vontade de morrer, porque vocês vão ficar novos, viu? Já quero amanhã, para me recolher. Uma plástica espiritual. Exatamente. Eles se acordam já com outra aparência, não é a aparência que estava aqui, não. E quando vão para a colônia, essa aparência ainda melhora ainda mais, porque eles não estão dentro do fluido terrestre, né? Estão dentro de um fluido mais sutil, então são mais novos ainda, né? Não tem essa de escolher, não, né? Ah, eu quero ficar com aparência de 20 anos, outro, eu quero ficar com 60 anos, a aparência tem isso, não, né? Não, porque essa aparência você pode conservá-la quando está dentro da atmosfera da Terra, né? Essa aparência de idade. Você pode realmente fazer isso pela força do pensamento. Mas você pode ter uma aparência de uma pessoa de 60 anos, mas com a saúde de 20, entendeu?
porque você já não tem mais o veículo da matéria. Então, isso pode haver a possibilidade, né? Mas a questão de deles ficarem mais novos é porque o efeito do corpo não tem mais. Agora o efeito é de luz, não é mais físico, né? Mas se eu morrer com 70, eu acordo com a aparência de 20? Vai acordar com 25. Deixa comigo. Pois eu não mexo mais na mulher, não. Quando ela tiver com a aparência de 25, a gente acorda, viu? Que bom, que bom. Vai lá, Grazi. Doutora, é o seguinte, todos os hospitais aí fazem a cirurgia, os outros médicos fazem as cirurgias espirituais ou somente a senhora que faz? Olha, eu vou dizer uma coisa. Sempre eu ando com alguém que possa me substituir, né? Porque caso o médico adoeça, alguém vai ter que fazer, mas o trabalho não vai parar de jeito nenhum, certo? Então sempre eu estou ali com a Natália, sempre eu estou ali com a Iane, tá? Aqui eu estou com a Mirella também. Então, se acontecer qualquer coisa, o paciente não vai esperar que seu Vandi fique bom, não. E a dor espera? Como é que Não, por pode? exemplo, é assim, ó, como a gente foi lá em Caruaru, foi lá em Vitória de Santo Antão. Então tem que esperar uma agenda onde vai a senhora ou alguém do núcleo central. Ou tem alguém lá do local específico que recebe esse treinamento. Mas eu já estou tomando uma providência quanto a isso. Eu mandei preparar umas plaquinhas com todos os aparelhos de cirurgia para colocar na ficha de quem vai fazer cirurgia. Então, essas plaquinhas estão indicando o tipo de cirurgia. Então, todos os médicos dos hospitais um dia vai fazer o que eu faço. Eu não quero essa coisa centralizada no médico só não, viu? Então, eu já preparei isso para isso mesmo. Então, eu acredito que daqui a um ano, eu já estou dizendo assim, olha, você vai assumir o setor de cirurgia. Eu estou saindo, é com você agora. Eu entendi, porque no caso aqui, nós, que fica muito longe aí de vocês, as cirurgias aqui, no caso, não ocorreriam, né? Porque, a não ser que a senhora incorporaria em outra pessoa, em outro médium, não sei como seria isso. Preocupe, todos os hospitais vão ter o setor de cirurgia. Esse setor está aqui dentro da minha sala, porque não tem sala, né? Mas quando Uhum. eu concluir uma sala, eu transfiro já para outra sala e boto outro médico lá para fazer isso. Ah, certo. Obrigada, doutora. Obrigado também. Rosângela, as suas duas perguntas, por favor. Tá bom. Boa noite, doutora. Doutora, doutor Ricardo fala na aula 99 como é o tratamento dos recém-desencarnados e cita a dificuldade para mudar o pensamento materialista que os atrapalha nessa recuperação. Quanto ao medicamento preparado pelos cientistas espirituais, tem o passe no desencarnado, o selo que é aplicado e há também o que os cientistas preparam. A senhora pode comentar sobre o processo dessas diversas composições feitas pelos cientistas espirituais? Porque aqui não existe alimentação, né? Então a gente chama de selo vitamínico, para os espíritos que estão materializados, mas não são todos não, viu? São aqueles que estão materializados mesmo. Então os que estão materializados, eles sentem sede, eles sentem fome, mas olha, a gente vai dar a comer? Não, existe aí esses selos vitamínicos que a gente coloca no plexo gástrico dele. E quando a gente coloca esse selo ali, ele se sente saciado, né? Mas aquilo ali é apenas vitamina. Eu espero que um dia a Terra também esteja nesse nível de produzir esses selos, que seria um avanço muito grande para as pessoas que têm ânsia, né, de alimentos, essa coisa toda, crise de ansiedade alimentar, que ajudaria muito. Como já existe na Terra também os selos que se coloca para fumante, né, para ele abandonar o vício. Então, todo esse mecanismo aí é para quem é muito materializado. Os espíritos que não têm essa materialização não precisa, certo? Eles estão ali sob medicação leve, já outros, as medicações são mais pesadas, para deixar ele em sonoterapia profunda, muitas vezes para diminuir as dores também que ele está ali, mas tudo nos hospitais aqui no mundo espiritual funciona de uma maneira mais científica do que na Terra. Entendi, doutora. A segunda.
Doutora, qual é a diferença no grau de gravidade do fechamento de glote pelo disparo emocional criado pela pessoa sobre si mesma e o fechamento do laríngeo por uma ação fluídica do obsessor? Eu acho muito perigoso, porque eu estive com uma paciente há mais ou menos 5 anos atrás que ela tinha sido abusada sexualmente. Acho que ela tinha uns 30 anos de idade, né? E ela não conseguia falar. Quando ela falava, a glote fechava. E ela gritava para falar, para desabafar, e não conseguia, né? Eu dizia para ela, olha, não force não. Se você não quiser falar, eu respeito, certo? Vamos deixar para de hoje a 15. E é impressionante como um acontecimento traumático influenciava sobre o laríngeo, né? E depois de algum tempo eu disse a ela, vá relaxando, tenha calma. Aí, quando foi uma certa vez, ela falou, né? E quando ela falou, parecia que ela estava colocando um monte de sujeira para fora, né? Aquilo tudo que ela achava que ela era culpada, e ela não foi culpada disso, né? Ela foi uma vítima. E a partir daí o estado emocional dela melhorou. Mas quando a glote ela é fechada num processo obsessivo, ela é mais perigosa, porque esses espíritos esperam você se alimentar. É um perigo, porque na hora que você está se alimentando, ele fecha a glote na trajetória do alimento e você pode morrer sufocado. Então, esses espíritos têm consciência do que está fazendo, ele está cometendo um crime. E se você morrer engasgada, ele responde por isso no mundo espiritual, viu? Entendi, doutora. Então, aquelas pessoas que engasgam muito quando estão comendo e a comida não quer descer, pode ser isso? Mas é isso porque o laríngeo ele não fecha assim, sem ser dessa forma. O traumático, o obsessivo, ele não fecha assim, entendeu? E quando isso é obsessivo, é um crime cometido pelo espírito. Entendi, doutora. Muito obrigada. Sim, sim. Anália, a sua pergunta, por favor. Eu vou fazer a minha pergunta, mas se vocês perceberem que já foi respondida, tudo bem. Boa noite a todos, boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Anália. Doutor Ricardo disse o seguinte, abro aspas, a dor é uma condição energética criada pelo espírito. Fecho aspas. Pergunta, um encarnado que passa por um período de mais de 10 anos vivendo em função de medicamentos, com o desencarne, as medicações espirituais nos hospitais poderão surtir efeitos para alívio das dores no perispírito periférico? Olha, aqui na Terra, a ciência ela se preocupa em medicar a doença, não é em curar, não é verdade? Aqui no mundo espiritual, as doenças é para curar, as medicações é para curar as doenças, não é para o paciente ficar medicado. Há uma grande diferença disso. Então, os laboratórios do mundo material, eles não têm interesse, Amélia, em ver sua cura. Ele tem interesse em aliviar suas dores. Apesar que existem muitas medicações que poderiam ser liberadas, mas eles não liberam. Então, você vai ficar dependente de uma medicação para o resto da vida. Só que aqui não existe interesses materiais, existem interesses humanos, né? Então há muitos espíritos que dizem assim, olha, eu não entendi porque eu passei a vida inteira sentindo essa dor, eu morri, vim para cá, sentindo essa dor e depois de uma semana eu estou bom. Eu digo, sabe por quê? Porque aqui você não é comercializado, você é tratado, né? E na Terra você era comercializado, né? As pessoas se preocupavam em vender a medicação, mas você nunca ia obter a cura, né? No caso aí, esse espírito, recebendo essa medicação espiritual, ele pode recusar essa medicação ao receber Depende. essa? O estado traumático dele, né, de não acreditar mais em nada, e leva ele a essa situação. E a gente entende isso, porque quem passou a vida inteira, 20 anos, tomando medicação e não saiu do canto, o que é que vai curar ele agora? Então, ele não acredita nisso. E aí já não é com a gente, já é com a parte das psicólogas, vai conversar com ele, vai tentar convencê-lo. Mas, depois de 3 doses,
eles a ver que a melhora é diferenciada, viu? Hum, beleza. Obrigada, doutora. Sim, seja. Seu Moreira, as suas duas perguntas, por favor. Boa noite, doutora. Boa É, noite. doutora, a senhora pode explicar qual é a diferença entre a morte por AVC ou infarto com a morte natural e como atua a equipe médica de resgate ou os cientistas espirituais nos tratamentos fluidoterápicos? Olha, uma morte natural é uma morte que a gente vê que foi programada pelo próprio espírito, né? Em viver aquela determinada idade, ele já sabe que vai partir. Muitas vezes ele sente esses efeitos do mundo espiritual, mas a morte súbita ela é uma morte traumática. Ele não estava preparado para isso. Você imagina alguém com 20 anos, né? Com sonho de casar, ter uma casa, tudo. A gente entende isso aqui e de repente a morte súbita vem. Então, essa é uma morte traumática. Esses espíritos, eles não se conformam facilmente aqui, não. Então, precisa muita calma, muito amor para cuidar deles, porque não é fácil, né? Você morrer numa determinada idade onde você não estava preparado. Já o outro morreu com 70 anos, 60 anos. Então, esse aí já diz assim: eu vivi demais. Mas o outro diz assim: na hora que eu ia viver, morri. Então, isso muitas vezes aqui se transforma em revolta deles, viu? Certo. A segunda pergunta. Como é a atuação dos cientistas espirituais associada à ação da fluidoterapia no tratamento dos desencarnados em uma reunião de CM, TAI e CMHE? Olha, existe uma coisa que eu não concordo quando as pessoas disseram que os preto velho e preta velha faziam asepsia de uma sala de uma mesa mediúnica. Isso não acontece. E vou explicar a vocês por quê. Porque, ora, se eu vou para um bloco cirúrgico, aí eu vou chamar uma pessoa para dar de fumador no bloco cirúrgico, então ali é um bloco cirúrgico. Então esse bloco cirúrgico tem que ser bem lavado, esterilizado, os materiais que estão ali também. Então, se vocês tiverem a oportunidade aqui de pegar num suportezinho que tem o eletrodo, vocês vão sentir o cheiro de éter. Olha só. Esse cheiro de éter aqui não tem éter no Maria Cláudia. Mas o suportezinho que fica os eletrodos de bulbo, quando você abre, então, e cheira, o cheiro é de éter, quer dizer, tudo é esterilizado. Então, a mesa mediúnica também, ela é totalmente esterilizada, tudo ali é esterilizado. Então, ali estão os espíritos num bloco cirúrgico mediúnico para poder ser tratado por vocês. Então, não são qualquer espírito que entra ali, não. Só os espíritos realmente médicos, cientistas, que vai preparar todo aquele ambiente ali para que aquele espírito seja bem tratado, né? Tá bom. Obrigado, doutora. Bem explicado. Isso. Doutora Cristina, agora eu vou fazer duas perguntas da Rose. Doutora, a camada semimaterial que o encarnado usa para conviver no mundo espiritual é a mesma chamada duplo etérico? E essa camada semimaterial segue com o espírito depois da morte? E sobre o que o Dr. Ricardo citou da camada periférica ser a película que protege todas as outras camadas? Isso está referindo à camada patológica quando se aproxima mais do corpo físico em decorrência do acúmulo de eletromagnetismo negativo nessa camada periférica? Olha, a camada periférica, quando há aproximação da camada patológica, seria aquela camada que armazena as doenças que vocês adquiriram por vício. Então, fatalmente vai atingir os órgãos, né? Porque a camada periférica é quem protege todos os órgãos internos e externos. A sem material que vocês falam aí, então é predominância do espírito sobre a matéria, viu? Então significa que os espíritos que não predominam sobre a matéria, todos eles estão sujeitos à doença. Então essa sem material aí, ela é parecida com o corpo físico, tem todos os efeitos. É por isso que quando um espírito se aproxima de vocês e vocês sentem dor, essa dor é provocada ali na semimaterial.
ela absorve tudo que tem ali. Quando vocês falam no duplo etérico, então aí é uma camada mais evoluída, né, do perispírito, na composição das 32 camadas. Porque o duplo etérico, na verdade, é a camada que os espíritos, que são médios sonâmbulos que estão reencarnados na Terra, quando eles vão para mundos melhores, ele vai se utilizar agora do duplo etérico mais a camada periférica. Então, esse duplo etérico já está dizendo, né? É uma camada justamente mais sutil, mais brilhante, que permite aos espíritos entrar em regiões superiores. Veja só. Então, cada camada ali tem uma função. E a função da camada dupla etérica justamente é essa, né? Cada vez que o médio evolui, mas essa camada reflete saúde e harmonia emocional nesse médio. Porque todo esse processo de evolução dos médios vai ficar arquivado ali no duplo etérico. A segunda pergunta, sobre as 32 camadas do perispírito. Jesus e os espíritos celestes só mantêm a camada periférica. Em nosso caso, além dessa periférica, da semimaterial e da patológica, quais são as outras? Elas seriam os registros das existências anteriores desde a primeira? Elas estariam conectadas ao subconsciente? Olha, a gente trouxe essa distinção de camada que era o menos complicado para explicar a vocês. Porque se a gente for para outras camadas, talvez vocês não entenderiam a função delas. Por isso que a gente se manteve ali, nos mais fácil, né? Então, isso quer dizer que Jesus, ou então vocês, quando forem evoluindo, o que é que vai ocorrer aí? As outras camadas é como um couro de cobra, né? Vai deixando para trás. Aquilo não vai servindo mais para o seu espírito. Então, no caso de Jesus, ele não foi um espírito criado perfeito, né? Jesus seguiu o caminho da perfeição, mas ele não foi criado perfeito. Porque se Jesus fosse criado perfeito, seria uma injustiça muito grande de Deus, né? Dizer assim, eu vou criar você perfeito e os outros serão simples e ignorantes. Não, Deus deu a todos os espíritos o livre-arbítrio, nasceram simples e ignorantes, simples e ignorantes. Mas simples e ignorante não quer dizer inferior, né? Simples e ignorante quer dizer falta de experiência. Para a gente não entender com inferioridade, né? Aí você vai dizer, mas eu já nasci inferior? Não. Você nasceu simples e ignorante. Ignorante por quê? Porque você não tinha experiências reencarnatórias. Mas você não tinha arquivos de erros. Aí está a grande diferença. Então, no caso de Jesus, que nasceu simples e ignorante, então, desde o princípio reencarnatório, há muitos espíritos que eles seguem o caminho do bem, onde outros seguem o caminho do mal. É livre-arbítrio. Então, o que eu quero dizer com isso é que chega um momento que só existe duas condições, o espírito e o perispírito periférico. Essas duas condições que estão aí, esse espírito já é considerado espírito celeste. Eu sei que o caminho é grande, mas um dia a gente chega, viu? Com certeza. Adelaide, as suas duas perguntas, por favor. Doutora, em uma casa em que várias famílias não conseguiam morar, porque os objetos se moviam sozinhos. Aí, em certo momento, uma outra família mora nesta casa e esses fenômenos deixam de existir. Como se explica isso? Porque ali tem um médio de efeito físico. O médio de efeito físico foi embora, então veja só, o fluido dele atuava sobre o ambiente. Quando ele foi embora, em outra casa vai acontecer onde ele for morar. Mas aquela casa que ficou ali, ela não é considerada uma casa mal assombrada. Tem nada a ver. Era uma casa que continha um médio de efeito físico. Se fosse uma casa ali atormentada por espírito, nenhum morador conseguiria morar nessa casa. Ah, sim. Posso fazer a segunda, Maria Amélia? Pode. Doutora, uma pessoa que não dorme, mesmo com psicotrópicos fortíssimos,
pode estar recebendo cargas energéticas negativas de outras pessoas com quem ela convive, ou pode ser só dela mesmo? Olha, uma pessoa atormentada, obsediada em casa é muito complicado. Ela irradia todo mundo que está ali, né? O processo de irradiação coletiva, todo mundo vai ser afetado, todo mundo vai passar mal. Você toma medicação, mas tem a sensação que não dormiu, né? Eu acho interessante que o pessoal que está vindo de Goiás, todo mundo quando chega aqui ronca, né? Olha a diferença, né? Então, um dia quando estiver aqui, eu vou preparar uma maca para tu dormir. Porque, veja, o que acontece? É o campo magnético de determinados locais também, cidades, que são bastante pesados. Como aqui o campo magnético é mais purificado, então aqui é mais fácil alguém dormir facilmente. Algumas mães que chegam com bebê aqui de outras regiões, ela diz, eu não entendo, esse menino de tarde não dorme, aqui está roncando. Isso eu entendo, ele está dentro de um campo magnético positivo, por isso que ele está roncando, né? Doutora Cristina, a gente não pode fazer nada para ajudar essa pessoa? Porque, Olha, a gente assim, geralmente usa eletrodo no bulbo, na absorção, só para dormir e tirar a carga eletromagnética, viu? assim. Obrigada, doutora. Sim, seja. Graça, a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, segundo as explicações sobre as substâncias ectoplasmáticas que são retiradas do organismo humano, pergunto, são selecionados apenas os organismos dos humanos sem variações emocionais organizadas? Olha, eu trabalho com 1% com ectoplasma do meio, né? Porque 1% eu posso transformar em 100%, né? E não afetar a saúde do meio. Por quê? Veja só, se você tirar uma grande quantidade de ectoplasma de um médio, ele pode ter anemia e pode ter também sérios problemas no fígado. Então, a gente sabendo disso, esse controle tem que ser feito aqui no mundo espiritual. Então, isso quer dizer que numa seringa de 20 ml de ectoplasma, ali o mínimo que vai do médio é meio ml. O restante é todo meu. Está entendendo? Então, a gente prepara essas medicações nesse sentido para não prejudicar a saúde dos médios. Sim. Ficou claro, doutora. Obrigada. Sim, seja. Maria Madalena Barbosa. As suas duas, tá? Só uma. Hã? Só uma. Boa noite, doutora. Sim, Boa, é uma boa, só, boa noite. desculpa. Boa noite, doutora. Boa noite, grupo. Boa noite. Doutor Ricardo, doutor Ricardo relata na aula 99 sobre as dificuldades enfrentadas com os espíritos encarnados e materializados, tais como projeção, desejo de continuarem vivendo as sensações, percepções da vida física, e que a dor é uma condição energética criada pela mente do espírito e que a mesma o acompanha após a morte do corpo. Ele cita caso de pessoas com CA que precisam tomar morfina caso o espírito esteja muito materializado. Doutora, ele falou sobre o eu não quero morrer. Esse eu não quero morrer é quase generalizado. Eu pergunto, perante essas dificuldades relatadas, citadas pelo doutor, e levando em consideração conhecimentos prévios das pessoas, principalmente dos espíritas, estudos realizados e ensinamentos recebidos
nos hospitais espirituais do Nordeste, eu reafirmo a pergunta. O agora, esse momento, né, que há uma preocupação maior, assim, nessa transformação que estamos iniciando, não seria um momento de iniciar um movimento de educação para a morte do corpo físico, com o objetivo de se esclarecer e amenizar essas dificuldades? Eu acho que você conversando com a morta já entende que a morte não existe, né? Isso. É o que eu digo aqui para eles, né? Assim, olha, é vivo eu não tô, né? Eu tô aqui como desencarnada, então eu acho que não há nenhum motivo para ninguém ter medo de morrer. As transcomunicações que está sendo trazida pelos hospitais espirituais, mostrando os espíritos falando, dizendo que estão bem, já é um motivo para ninguém ter medo de morrer. Eu acho que só quem tem medo de morrer é quem tem a consciência pesada, né? Esse tem medo de morrer. Mas as pessoas não devem ter medo da morte, porque vocês não são do mal, né? Vocês são do bem, né? Sim, Como doutora, é que a mas gente faz para tirar o medo? sim, doutora, mas existe, por exemplo, sim, todo espírita que eu converso, eles morrem de medo de morrer. Minha mãe era Mas super. é espírita que não cumpriu ainda, nem pagou o débito. A minha mãe era assim, super espiritualizada, parecia que estava mais na espiritualidade que na Terra. Quando tocava na morte, meu Deus, era uma dificuldade. Aí eu fico pensando, a idade, Não, como é que fica? eu acho que ninguém assimilou. Acho que o que faltou em você que são espírita era trabalhar com espíritos que orientassem vocês sobre a vida após a morte. E eu oriento sempre, quando eu vejo que um paciente meu está partindo, eu indiretamente eu estou mostrando a ele que ele já está no mundo espiritual. Ele vai entendendo, né, o meu recado. E na hora da morte, a tranquilidade é enorme deles, né? Porque a gente preparou eles para isso. Doutora, eu vou fazer uma pergunta assim, de um conhecimento popular. E quando a gente era criança, falava assim, que fulano fazia uma oração e ele sabia o dia que ele ia morrer. A pessoa sabia. Existe isso mesmo ou é só lenda? Eu acredito que é lenda, porque aquilo que Deus sabe, só Deus sabe, né? Ele não vai dividir com os homens. Só os espíritos superiores, quando estão encarnados, é que tem essa percepção do dia que vão partir. Doutora Beleza. Cristina, o meu avô, ele Ele disse uma vez, isso tem muitos anos, ele já é falecido, claro, esse tio que eu vou contar o caso, meu pai também, tudo falecido. Mas ele falou uma vez para o meu pai que o outro filho dele ia morrer tal dia, tal hora. E aconteceu. Provavelmente, quando ele falou isso, ele viu nos registros reencarnatórios, no mundo espiritual, o anjo de guarda do filho avisou a ele, viu? Entendi. Desculpa, Madalena, pode falar. Não, tudo bem. Então, a varinha mágica é outra, né, doutora? Educação, né? Então, Individual. Educação para a morte individualmente. mas vocês conversando comigo já é educação para a morte, né? Entendam É quem quiser, né? verdade. É verdade, viu? É, é um grande passo, né, doutora? Eu digo assim, no esclarecimento, né? Porque eu acredito que os pacientes que passou por aqui, que a gente sabia que eles iam encarnar, todos eles disseram nas enfermarias que eu nunca enganei ninguém, né? Eu nunca dei a eles uma chance onde eu via que não tinha, né? Então nenhum partiu daqui com raiva, partiu consciente, né? Certo. Doutora, muito obrigada. Insiste.
Doutora Cristina, aproveitando aí esse ensejo aí, eu quero tirar uma dúvida, porque conforme a voz do povo, costumam dizer, eu não sei se aí no Nordeste falam isso, que a morte durante o sono é uma maravilha. Existe verdade nisso? Para quem tem evolução, pessoal, independente da morte, é uma libertação, né? Para quem tem evolução. Para quem não tem evolução, dormir acordado ou não, entendeu? E na hora da morte vem o pavor, né? Eu já socorri espíritos que o corpo estava dormindo e de repente eles não voltaram mais e eles ficaram apavorados. Sabe por quê? Eu acho isso muito impactante, né? Então, às vezes você está desfalecendo, aí você diz assim, eu acho que eu estou morrendo. Mas tu imagina tu voltar para o teu corpo e saber que você não se levantou mais. Então, isso é muito mais impactante. Então, eles falam isso também aqui no Nordeste. Morrer dormindo é bom, depende da evolução. Né? Depende da evolução. Porque os que eu vi se revoltaram. Eles não aceitaram, né? Porque, no caso, você pode fotografar o seu momento da morte. Você, de repente, pode ter uma queda de pressão, você está vendo todo mundo na sua frente, você vai desfalecendo, essa imagem você já está percebendo que você está distante, e o outro, que não teve nada disso. Quando ele voltou, nenhum registro, desencarnou. E agora? Então, esse aí entra em pânico. Entendi. Deve Obrigada. ser, deve ficar um trauma, né? Um choque, né? É um É, choque, porque alguns dizem assim, mas eu não me despedi de ninguém, entendeu? Eu não gostei disso, não. Isso não está sob o controle da gente, né? só é Você, bom para quem tem evolução, né? Para quem tem evolução, qualquer morte é morte, né? Marane, as suas duas primeiras perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria. Doutora Cristina, quando solicitamos socorro externo para a equipe do Dr. Ricardo, é possível, quando necessário, a aplicação de hidrofluidoterapia pela equipe espiritual? Ela pode ser uma estratégia utilizada para o tratamento do médium em desequilíbrio à distância? Ou esse tipo de procedimento ele deve ser feito só no hospital espiritual? Esse tipo de procedimento ele só é feito para pacientes que têm problemas neurológicos, Ah, obsessivos. Então, quer dizer o seguinte aqui, que isso só tem aqui de meio-dia, né? Os outros horários a gente não trabalha com água, não. Só trabalha de meio-dia, porque são pacientes que têm obsessões neurológicas. Então, depressão, tentativa de suicídio, droga, alcoolismo. Então, meu dia é pesado aqui, porque são mais ou menos aí 120 pacientes que a gente tem e todos eles estão aí nesse quadro, né? Síndrome do pânico. Então, essas medicações é para esse tipo de patologia. e se eventualmente fosse necessária algum tipo de aplicação, que seja ectoplasmática, alguma coisa assim, qualquer tipo de medicação que seja fluídica, somente nos hospitais, porque eu preciso da asepsia e do ambiente? O ambiente é fundamental para você ter resultado e para você não ser contaminada, né? Entendi, ficou claro agora. Próxima pergunta, doutora Cristina. Pessoas com síndrome de pânico geralmente apresentam taquicardia, reclamam de dor no coração que desce para o braço e acham que vão morrer ou infartar. Nesse caso, pode existir uma sobrecarga eletromagnética? Esse efeito pode estar relacionado, quando em maior intensidade, à mediunidade sonambúlica? Eu acredito que os ataques de pânico estejam associados aos sonâmbulos. Seria mais fácil as hipnose pegar eles. Os médios comuns é muito difícil eles fazerem isso, porque no ataque de pânico provavelmente eles tentam deslocar o periférico, o plexo cardíaco dispara, a pessoa sente dor, sente dormência nos pés e nas mãos e pensa que vai morrer, né? Tudo é conhecimento, porque se você tivesse conhecimento, você faria uma mentalização, esse espírito perdia essa ação sobre você
e você voltaria ao estado normal facilmente, né? Doutor, então deve ter muito médico sonambúlico, né? Porque Mas síndrome do tem, pânico é comum. mas tem, porque se eu pegar a síndrome do pânico aqui, a primeira coisa que eu vou fazer ali é uma compressão no plexo não, no timo, né? Na glândula do timo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então eu fazendo isso aqui, o timo vai destravar, porque no pânico ele trava o timo. Então todo o problema está ali. Quando ele trava, pronto. O controle emocional está sobre o espírito. Então a gente já pegou o caso assim, tenha calma, a gente encosta na cadeira, faz 3 compressões na parte do timo, ele volta ao normal. Entendi. O procedimento, então, é diferente no caso de ansiedade, né? Porque geralmente a doutora É fala para diferente. massagear aqui o bulbo. É, porque crise de ansiedade grave aqui eu já peguei muitos também, mas ali a descarga do bulbo ficou centralizada, né? Uhum, Se ficou centralizada ali, essa crise é muito forte. Então a gente vai desbloqueia ali o bulbo raquidiano, volta ao estado normal. Pronto. entendi, ficou claro. Obrigada. Doutora Cristina, conforme a aula 99, o doutor Ricardo diz que a morte por AVC, ele não considera a morte natural. A senhora poderia nos explicar? Posso sim, porque veja só, quando ele fala sobre isso, você tem um estresse e uma raiva, você está se matando, tá entendendo? Essa pressão vai disparar. Ele não considera isso uma morte natural, porque não foi uma questão programada, foi uma questão provocada. Então, um filho seu vem, ele faz uma raiva, né? E aí, o que é que acontece? Não estava programado você morrer naquele dia. Você absorveu essa raiva, teve um AVC e desencarnou. Então, por isso que ele não considera isso uma morte natural, né? Ah, entendi agora. Certo. Doutora Cristina, eu vou fazer a terceira pergunta da Rose. Nós já estamos com o tempo já, são 20h26. Dá tempo? Dá tempo. Doutora, o papel da memória é fundamental em nosso subconsciente. A forma que o curso CME passa essa informação para o mundo é bem simples e de fácil entendimento para todos. Vemos a explicação de como funciona a tão falada reforma íntima e como os gatilhos acionados pela memória e emoção atingem os sistemas do corpo humano, trazendo o adoecimento. Essa é a diferença que existe entre a divulgação da autoajuda no movimento espírita e a divulgação da religião, para a par com a ciência? Eu acredito que sim, porque veja só, não adianta a gente formar autoajuda se a gente ir onde está o problema. É o paciente que está na nossa frente. Ele é o problema. E cada paciente que está na minha frente, a gente observa que é um tipo de comportamento emocional. Então, como é que eu vou falar de amor com um paciente que ele só tem ódio no coração? Eu tenho que mostrar para ele que ele precisa dos outros, mas nem todo mundo precisa dele. Já muda a história, né? Ele já começa a se conscientizar que ele não vai ter todas essas atenções. Então, quando a gente vai mostrar para o paciente que a causa do problema é ele muitas vezes não gosta. Ele quer ouvir o quê, né? Frases que venham satisfazer o seu ego. Mas os espíritos não trabalham dessa forma, né? A gente trabalha de uma forma que a gente venha tirar ele daquele quadro. Se a gente não conseguir tirar ele daquele quadro, então o que é que acontece? O nosso trabalho não tem eficácia nenhuma, entendeu? Então eu sei que quem entra aqui a primeira vez, o impacto é muito grande nessa sala, eu sei disso, porque contou história triste em todo canto e quando chega aqui quer repetir a história, eu digo, olha, vem cá, você não tem uma coisa boa para falar não. Então aí ele já começa a dizer, olha, estão querendo puxar eu para o pensamento positivo. Então vamos pensar no que é bom, porque se pensar no que é ruim, você não sai disso. E o movimento espírita trabalhou muito a autoajuda, mas não trabalhou uma ação direta sobre o problemático. Então isso deu errado.
né? Porque as pessoas que eram narcisistas, se aproveitando dos outros, da família, disseram, não, eu tenho que ser amada. Porque eu escutei lá que eu tenho que ser amada, mas você não ama? Então quer dizer que você quer amor, mas você não dá? E o tratamento dos espíritos, ele é muito direto, né? Se você quer amor, então você vai ter que dar amor também. E muitos não pensam dessa forma. Verdade. Doutora Cristina, são 20h30. Nós temos ainda três perguntas, uma da Rose e duas da Marane. Vamos, Fica vamos para. terminar. Pode Tá terminar? interrompendo. Então, Pode. eu já vou fazer a quarta da Rose e depois é com você, viu, Marane? Doutora, o repouso neurológico depende da manutenção do estado vibratório positivo. E essa manutenção vibratória depende do nosso campo mental. Ignorar essa informação nos traz graves consequências. O fluido nervoso que movimentava as mesas girantes, hoje chamado de eletromagnetismo negativo, que afeta os reflexos condicionados e evolui para impulsos involuntários, chegando ao Alzheimer, é uma prova da existência e influência desse fluido. Um paciente que chega na primeira consulta nos hospitais espirituais e recebe esse diagnóstico, como é o tratamento e a orientação? Olha, a primeira coisa que eu vejo ali é alteração do hemisfério cerebral. É complicado, viu? Porque essa alteração ela pode causar em crianças tumores e autismo, né? E nos adultos pode causar futuramente Alzheimer, né? Eu acho que o diálogo aí, para quem não conhece, eu uso uma linguagem bem simples. Eu não uso nem a palavra eletromagnetismo. Eu uso energia para que eles entendam isso. Mas a complexidade aí é muito grande, porque é uma medicina nova e eles vão ter que aprender agora que o equilíbrio é essencial para a evolução deles. Que eu sei que não é fácil. Então, quando a gente vê caso aqui de pessoas falar, olha, vovó tá vendo espírito, então traga sua avó, né? E quando a gente vê aqui, não é espírito, é Alzheimer. E quando a gente vai ver a carga neurológica, está altíssima, né? E aquela família pensava que a vovó era médio. Não, a vovó não é médio. Quando leva para o neuro, é feito todos os testes e eles voltam. Doutora, realmente é Alzheimer. A gente falou que era Alzheimer. Isso não é espírito, né? Então existe esse diagnóstico que a gente faz aqui e encaminha para a neurologia. Agora é você, Marane, as suas duas últimas. Ok. Doutora Cristina, antes de fazer a última pergunta, deixa eu só tirar uma dúvida. Geralmente, nessas doenças relacionadas à parte de demências, né? Alzheimer e as outras demências, tem uma alteração importante de comportamento e de linguagem. Eles falam muito palavrões, têm dificuldade em relação à comida. Por que que tem um comportamento tão alterado nesse momento de alteração de lucidez? Aquilo que você viveu é aquilo que você vai expor. Se você viver uma vida, né, de equilíbrio, o Alzheimer não vai trazer nada disso. Existe caso de Alzheimer que a pessoa viveu ali a vida inteira na promiscuidade. E com o Alzheimer, ela vai jogar tudo isso, né? Essa promiscuidade ali, que a memória ali está livre, essa memória está com um vácuo de memória enorme, que tudo que vem ali não tem mais controle. Então, isso nem, não são todos os casos de Alzheimer, né? Mas existe caso de Alzheimer que eu já vi aqui, e eu tenho aqui, que a pessoa é muito educada e muito silenciosa, veja, porque ela foi sempre educada, né? Entendi. Doutora Cristina, quando acontece o retorno de consciência em pessoas com grande comprometimento neurológico? Ah, tá. Não, eu coloquei errado aqui. A minha dúvida era o seguinte, doutora Cristina, quando ocorre o desencarne de pessoas com comprometimento neurológico importante, então, microcefalia, esquizofrenia grave, autismo grau 3, onde geralmente é muito mais uma prova para a família, porque ele não tem consciência daquele momento, né, daquelas dificuldades. Quando ele desencarna,
a espiritualidade ainda tem esses 90 dias para trazer essa consciência dele ou é mais demorado? A consciência Não, do veja espírito. só. Existem aí duas condições, né? A condição do corpo, geneticamente com suas deficiências e limitações, a condição perispiritual e o espírito, que é o ser pensante, né? Então, a nossa responsabilidade agora é cuidar da condução perispiritual. A gente, quando cuida dessas conexões, o espírito vai respondendo ao tratamento e ele vai saindo em 90 dias desse quadro. E ele volta à normalidade, né? Quando ele volta à normalidade, o que é que acontece? A gente vai ver agora o comportamento emocional dele. Agora é ele, não tem mais corpo, não tem mais dentro nem nada. Então, se esse espírito ele for um espírito revoltado pela prova que ele viveu, ele vai querer sair da enfermaria. Aí ele se complica. Tá entendendo? Aí essa demência, esse grau de autismo 3 retorna todo ele para aí. Então, por isso que depende muito, tem muitos que viveram provas que são resignados, mas tem outros que são revoltados. Quando ele está Então, nesse. revoltado Ah, pode falar. foi. Pode falar, doutora. Pergunta assim, revoltado com o quê, né? Porque depois, quando ele toma o estado de consciência, ele vê na própria memória a loucura que ele fez em vidas passadas, né? Para ter Entendi. voltado daquela forma. E quando ele está nesse estado de alteração de consciência, mesmo assim os obsessores têm acesso a ele ou ele fica meio que escondido por causa da condição? Não, os obsessores não têm acesso a esses espíritos que já cumpriu com seu estágio na Terra. A justiça divina não permite, não. Entendi, Né? Aquele que tem sede e fome de justiça foi saciado. entendi. A partir de agora, a responsabilidade é nossa, tá entendendo? De cuidar, de defender, porque agora ele está sobre a jurisdição de Deus, não é mais, não é mais dos homens. Entendi. Obrigada. Última pergunta. Doutora Cristina, podemos desenvolver tumores não kármicos pelo acúmulo de eletromagnetismo relacionado a pensamentos negativos ligados, por exemplo, à depressão, transtorno de ansiedade, à parte de alterações emocionais? O mesmo raciocínio também podemos usar para outras patologias como a demência? Como fica o compromisso kármico com ele, com o espírito e com a família, pois a doença irá refletir na trajetória de todos os envolvidos, né? Porque muitas vezes, por causa de uma depressão, por causa de uma demência, todo mundo ali da família vai mudar. Às vezes. A filha ia viajar para um país para estudar, não vai mais. Às vezes o fulano ia casar, não casa mais. Às vezes você tinha planejado em ter um filho, não vai mais, ou então às vezes o casal separa. Como que fica essas questões de planejamento encarnatório? Eu vejo que onde existe amor, um vai amparar o outro, né? Mas onde existe egoísmo, a culpa é do doente. O doente interrompeu o ciclo dessas pessoas. Eu acho que existe aí egoísmo, né? Uma certa vez eu tive com uma pessoa que, na verdade, né, essa empregada doméstica adotou, né? Adotou essa pessoa. E essa empregada muito idosa, tá entendendo? Essa pessoa chegou para mim e disse assim: Olha, doutor, eu vou botar fulana no abrigo. Eu digo: olha para mim. Você vai olhar para mim. Não faça isso. Sabe por quê? Quando sua mãe de criação morreu, sua mãe de criação, porque sua mãe legítima não lhe quis, né? Sua mãe de criação morreu, essa empregada lhe assumiu. Em nenhum momento ela jogou você numa creche, não. E você não vai fazer isso com ela. Que eu não vou deixar. Veja muitas vezes o que é que o ser humano faz. Mas me diga uma coisa, qual é o trabalho que essa criatura lhe dá? Essa criatura, na idade que ela está, uma pessoa feliz, ela não incomoda ninguém. Aí você vem com essa ideia de colocar ela dentro de um abrigo, eu não concordo. Estou logo lhe dizendo. Aí o que foi que aconteceu? A empregada que assumiu após a mãe de criação morrer, a empregada continua viva e ela desencarnou. Desencarnou com 53 anos.
Nossa. A empregada está lá com 70, viva. Tá vendo? Emocional, né? Então, para a gente entender que o doente, ele precisa de amor, ele não precisa de desprezo. Né? Por que melhora? Porque a gente dá amor. Amor e disciplina, não é desprezo, né? Entendi, doutora. Diante da dificuldade, vamos todos nos organizar. Ficou claro, obrigada. Doutora Cristina, eu sei que nós já passamos do horário um pouquinho, mas eu posso tirar uma dúvida? Pode. Posso voltar lá na história do AVC? Porque a senhora falou, se a pessoa passa uma raiva e aí morre, não é considerado realmente morte natural. Mas e se essa pessoa não passou raiva, mas vem guardando problemas familiares, vem, sabe, com aquilo ali matutando, 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 e acontece um AVC. E Morreu. também, no caso, se não é natural, a pessoa vai lá como chama lá, o Vale dos Suicidas? Não, vai não. Isso aí é considerado morte acidental, né? Então, essa morte acidental aí, na verdade, não chegou o seu tempo. Foram os problemas que levou você a essa situação. Não vai para o Vale Suicida, não. Eles são socorridos. Então, se chama morte acidental. Ah, certo. Então tá. Ok. Obrigado, Obrigada, viu? Francisco. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, derramai sobre os nossos irmãos e irmãs os teus bálsamos suavizantes, Maria. Nos conforta na tua jornada, nos ensina a tua humildade como dever. Em teu nome damos por encerrado nosso estudo. Deus abençoe a todos, hoje, agora.